E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando finalmente de Thor, Amor e Trovão, este filme que está gerando uma tempestade na internet, dividindo as pessoas, como todo filme da Marvel recentemente, como acho toda a produção da Marvel recentemente, e que nós vamos esmiuçar para vocês aqui os detalhes, as nuances, que podem explicar um pouco sobre isso, por que essa divisão está acontecendo, mas vai muito de tudo que a gente fala sobre Taika Waititi nesse canal também. E nós vamos falar não só hoje, mas também na nossa super live na próxima terça. Vamos comentar bastante com vários convidados aqui, vários heróis também aqui, quem sabe, falando com vocês sobre esses detalhes, além, logicamente, das lives aqui pra gente fechar, por exemplo, The Boys amanhã, no episódio 8. E também teremos live de Miss Marvel, fechando tudo aqui com vocês e mais alguns outros conteúdos muito relevantes pra gente trocar ideia aqui. Mas enfim, vamos falar efetivamente do filme por conta de que ele sim, na minha visão, é pior que o Ragnarok, é pior que o seu anterior, ele é mais desequilibrado na questão de roteiro, história e montagem e tal. Mas não quer dizer que por conta disso ele seja um desastre total e completo. Porque sim, eu vou dar razão pra quem fala que os Guardiões ficaram escanteados lá, eles estavam sem personalidade no filme. Tem algumas coisas que você não entende por que eles estão fazendo aquilo lá. Mas se você olhar por outro espectro, pelo fato de que é um filme que tá tratando de assuntos tanto quanto sérios, tá tratando de doença, o câncer, a Jane Foster brinca com a químio dela, tá ligado? E também tem várias questões, tipo, onde estaria sangue e está ouro, porque é o sangue dos nobres ali. Você tem várias nuances bem interessantes e que foram suavizadas no modo Taika Waititi de contar a história. E que se você tira essa, vou colocar assim, taikoatização da história, você tem um negócio muito mais sério, muito mais pesado, muito mais reflexivo pra gente. E eu acho que esse é o grande ponto positivo e que muita gente acaba se perdendo no meio do tom de humor do Taika Waititi e entender essas nuances que ele coloca. Mas, obviamente, eu não digo que é a melhor obra do Taika Waititi, ele já executou isso muito melhor em vários outros momentos. Que é muito ligado à questão do humor, como eu acabei de citar. Porque ele coloca tudo com uma subjetividade, entendeu? Não coloca claro pra você. Coloca pra quem olha uma segunda camada, quem olha uma nuance maior do personagem assim, vai entender a dor que ele tá sentindo, o dilema que ele tá vivendo. Então, nesse ponto, ele coloca uma camada muito grande de humor, um humor que não é tão comum na cultura pop como um todo. Ele traz uma questão meio britânica, meio neozelandesa, e isso não é tão comum pra galera aqui, mas é uma coisa totalmente presente na obra dele. E nesse ponto onde você só enxerga artificialidade, você pode acabar enxergando alguns outros pontos que completam o personagem, como por exemplo a Valkyria, positivamente nesse ponto. Ela tem aquela questão, eu sou presidente aqui, a Rei Valkyria, eu fiz uma bela gestão em Asgard também ali, ou melhor, Nova Asgard, fazendo tudo dar muito certo ali pro povo e tudo mais. E ela sempre tinha um problema. Isso aí é bobeira, eu tô junto com você, tal. Mas assim, você tem mais à frente, ou desdobrar, sim, que ela também é uma pessoa que se sente muito solitária. Ela é uma pessoa que tem uma dor, sim, que sente falta das companheiras dela e que carrega um peso, uma culpa por elas não estarem mais compartilhando o espaço que ela tanto lutou pra conquistar. Só que ao mesmo tempo que tem toda essa questão colocada nela, meio que o filme não dá espaço pra gente entender isso muito claramente. É essa questão que eu falo que ele é mais desequilibrado. Tipo, você tem nuances interessantes dos personagens, só que elas não ficam, vamos colocar assim, muito visíveis para as pessoas entenderem assim. E aí vai muito da questão da linha de Waititi que eu acabei de mencionar. E a Valkyria é o reflexo basicamente do que eu achei do filme. Lógico, eu vou abordar mais coisas aqui, mas é bom colocar porque ela é assim... O filme me supriu expectativas. O que eu esperava que o filme fosse entregar, ele entregou. Ele tem várias pinceladas nessas questões pessoais que acabam não se fechando e acabam gerando os furos de roteiro que a galera tanto comenta, tanto martela em cima. Mas eu já esperava isso, porque isso vem sendo uma recorrente ao longo de todo o MCU, principalmente nessa fase 4. Então, assim, quem esperava uma história cheio de epopeias gigantescas e que ia se fechar com uma explicação super inteligente, não. Ele tem um tom teatral, entendeu? O Taika Waititi tem essa questão de fazer uma... Ele brinca muito disso, quando ele coloca lá o Matt Damon pra fazer o teatrinho com o irmão do Thor lá. Então tem essa questão, tipo, dele querer fazer sketches pra contar a história dele. E acaba que você
começa a história de uma linha narrativa e termina a história em 2, 3 cenas depois com uma linha narrativa totalmente diferente. Mas aí vai muito de você encaixar tal assim muito bem. Talvez esses encaixes deixem o pessoal mais confuso, entendeu? Talvez não deixe eles entenderem bem a situação. Mas reafirmando aqui as discussões que ele traz e o modo como ele entrega o que ele quer fazer no todo, assim, eu acabo vendo positivo. Eu acabo vendo uma forma interessante de você contar uma história. Isso vai muito complementar lá na frente, na hora que eu vou falar por que o Thor, ele... Sim, depois desse filme eu concluo que é o Vingador mais forte hoje. Que ainda passa, logicamente, pela jornada da Jane como poderosa Thor. A ação tá excelente. A entrega da Natalie Portman, ela fez uma despedida digna da personagem, assim. E assim, ela traz a questão da discussão da gente meio que, ao mesmo tempo que não leva a sério algumas coisas, tem que levar a sério outras que podem acabar efetivamente nos matando. Então, assim, o fato de você acabar bitolado no trabalho, achar que certas coisas não são pra hoje e que posterga por conta de ter algumas necessidades, obsessões mais importantes, acaba sucumbindo a gente. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa questão tipo, de entender o que é importante pra gente, o que é importante pra simplesmente a gente ter uma renda, assim, sei lá. E a gente acaba se perdendo muito nessa questão de que sempre tem um compromisso, sempre tem uma atividade, sempre tem algo a ser feito. E isso acaba que consome a gente e a gente acaba perdendo momentos importantes da vida. Uma questão vai nessa parte tipo, do jovem passamento da Jane Foster no contexto de MCU ali, mas também vai na questão da relação dela com o Thor. Eles não entenderem, apesar de se amarem bastante, eles não conseguirem se entender e ter uma harmonia, uma sintonia entre eles assim, pra seguir adiante com o amor que eles tanto cultivaram e que eles tanto se divertiram no que a gente viu. E foi até bem retratado, bem estilo comédia romântica feito pelo Taika aqui no filme, com a relação deles. O que a gente não viu no MCU. Por que eles deram certo no começo, mas por que eles se separaram, entendeu? Então toda essa jornada no filme é bem legal e ajuda a gente a refletir um pouco sobre as dores e amores da nossa vida, o que é relevante e o que não é. Falando em amor, ele é o combustível principal que moveu o Gorr, que é o vilão da história. E assim, aí vai algumas questões de crítica que eu faço aqui, porque, tipo, a questão filosófica do Gorr no cinema ficou muito mais bem definida que nos quadrinhos. A questão filosófica de princípios, melhor dizendo. Porque, eu falo princípios porque no quadrinho ele é muito mais filosófico. Mas a questão de princípio dele, da motivação dele pra fazer o que ele fez no filme e com o poder da necroespada e tal, é muito mais concreta no filme. Mas a questão que eu falo que fica meio confusa é que, assim, ele faz tudo isso por conta que a eternidade, que é uma entidade que a gente não sabe se ela está sob a linha do tempo sagrada ou está dentro da linha do tempo sagrada, chama ele pra uma jornada, que até agora eu não entendi se é uma jornada positiva ou uma jornada de destruição, mas chama ele pra uma jornada na caverna, que a gente sempre fala da jornada do herói e tal, assim, só que no caso, a dele, vamos colocar que ele passou muito tempo na depressão ali, entendeu? Muito tempo angustiado na sua mágoa, na sua dor ali, e acabou virando um vilão, obviamente. A Eternidade queria dar uma lição no Gorr? Ou a Eternidade queria sucumbir os deuses fracos pelas mãos do Gorr? Isso fica em aberto. Eu acho que esse ponto tinha que ser mais delimitado no filme. Mas, no que passaram de briefing pro Christian Bale executar, ele mandou super bem, não tenho o que falar do ato dele, assim, de como ele agiu como um vilão da história. Ele fez um trabalho excelente, assim como o Christian Bale sempre costuma fazer, e eu fico feliz dele ter passado pelo MCU, pelo menos. E outra coisa que o filme deixa em aberto, na questão do MCU, mas que deixa muito bem explicado pra gente na questão de princípios ali, é o valor dos deuses, porque os deuses ali da Cidade da Onipotência são verdadeiros babacas ali. Então, assim, eles mostram por que a gente adorar falsos líderes pode acabar fazer a gente sucumbir e ir pra um caminho que a gente não quer ir, mas ao mesmo tempo mostra que uma idolatria cega nunca é saudável a ninguém, que a gente acaba se perdendo no meio do caminho por conta de que a gente fica só olhando para um lado, não vê o horizonte à nossa frente, assim, todas as opções que temos para
ter uma escolha de verdade e acaba ficando cego e fanático por algo que de verdade não tá nem aí pra gente, só está aí pra, vamos colocar assim, a atenção que dá pra ele, entendeu? Então acaba que, será que eu devo me sujeitar a isto por conta desta divindade, assim? E divindade eu tô falando também questões religiosas, mas eu acho que a divindade ali na emissão ficou muito mais ligada à questão de idolatria, vamos colocar assim, de ídolos, basicamente, de famosos, assim, entendeu? De políticos. Então, nesse ponto eu achei bem positivo. A questão de crença vai muito de cada um, tendo muitas religiões com muita versatilidade de crenças, assim, acabam que, vou colocar assim, se misturam os conceitos. O Miss Marvel tem pra provar isso, que tem uma questão muito diferente do que a gente tá acostumado, mas a questão de você idolatrar falsos líderes, assim, e até a coragem que o Thor teve de, quando quebrar a cara, assumir que quebrou a cara, eu acho que é muito importante, eu acho que é uma discussão muito válida, assim. E o Russell Crowe de Zeus italiano fazendo graçolas ficou maravilhoso também. E falando do Thor, finalmente, que é a questão que mais pega, assim, de que o Thor do Taika, ele meio que salvou o Thor, colocando entre aspas aqui, porque na verdade ele igualou, não salvou, como diriam alguns amigos meus. Por conta de que ele não tinha uma personalidade definida assim, ele não tinha uma, vamos colocar assim, claro, uma coragem pra fazer o que ele faz. Ele era, vamos colocar assim, o príncipe, entendeu? Tinha toda uma questão meio, vamos colocar assim, brega, assim, mas que é todo ligado a divindades e tudo mais, mas que com o Taika se perdeu, ele virou um bonachão, e isso eu acho que acaba ajudando ele na questão dele ser mais corajoso, dele ser mais convicto, dele encontrar o caminho melhor para as dores da vida dele. Digo isso porque a gente tá no 4º filme e ele teve a 4ª perda próxima da sua vida. Tá certo que uma dessas perdas foi no Vingadores Ultimato, mas já perdeu o irmão, a mãe e o pai, e agora perdeu a sua amada. E mesmo assim, mesmo depois de toda essa jornada, ele continua sendo o cara mais, vamos dizer assim, feliz do MCU, então que transparece mais felicidade. Só que ao mesmo tempo ele meio que consegue lidar com as chateações dele, com as dores dele, por conta de que o mundo que o Thor enxerga, e voltando à questão da visão aqui, ele enxerga sempre em aberto, assim, tá ligado? E, tipo, pô, ele é fã do Zeus, mas se o Zeus cagou no pau com ele e tal assim, pô, tem vários tipos de opções aqui pra eu me direcionar pro que eu mais quero, pro algo que me identifique melhor. Porque tudo no Thor é mais épico, ele tem uma visão além do alcance, por conta que ele já viveu bastante, ele conhece muita coisa, e ele teve muitas histórias pra complementar o que ele é hoje. Só que o que o Thor Amor e Trovão vem é o momento do Thor refletir todas essas questões que tem nele e achar um caminho, achar um propósito. Então, assim, as histórias do Thor, elas são maiores do que a gente tá acostumado a ver no MCU. E quando parece que é tão grande, mas eles estão tratando de modo a qualquer jeito, assim, tá ligado? Com displicência. Não, é porque pro Thor, de fato, é só mais um dia. Pra gente que é grande. E eu acho que esse ponto, que é esse equilíbrio de se manter, vamos colocar assim, útil no meio do caos, independente de qual seja o caos, que é o grande trunfo que faz, na minha visão, o Thor ser hoje sim o Vingador mais forte. Por conta que a jornada dele fez ele se tornar uma pessoa mais equilibrada perante qualquer tipo de absurdo. Ao chegar ao ponto que, sim, até o final desse filme, o fato de ele enxergar tudo com uma certa leveza nas coisas foi você duvidar se ele é capaz de resolver a situação. Porque ele parece a todo momento que ele não sabe o que vai fazer, mas ele sempre sabe encontrar o tempo certo e a hora exata de executar o que ele tem de se fazer. E isso, cara, é muito grande pro personagem. E a gente acaba meio que se perdendo por conta de que a gente espera uma coisa megalomaníaca, mas que na verdade, na simplicidade do poder dele, ele consegue resolver a situação. E um cara assim tão completo, tão autoconfiante assim, ele acaba meio que nos 4 filmes como um todo, até pegando antes de Taika assim, e também em certo ponto nos filmes que ele aparece com os Vingadores, ele acaba meio que sem propósito, porque ele não... Cara, ele é tudo isso, mas ele vai passar isso pra quem, tá ligado? E quando ele teve um relacionamento, não deu certo. O irmão dele era sempre uma figura antagônica. Ele sempre teve o peso da família, dos pais, assim, de seguir adiante. E a gente tem a questão do peso da mãe também, de falar... Pô, eu sei que você é uma figura em conflito,
mas que você tem que confiar em si mesmo, que você é extraordinário, como ela falou, não nessas palavras, obviamente, mas lá no Vingadores Ultimato. Então, assim, eu acho que esse filme, ele meio que fecha um ciclo pra gente ter um Thor, vamos colocar assim, com um propósito de verdade, que é o propósito de deixar um legado pras crianças, obviamente, ali. Porque toda a questão do arquétipo ali, das crianças e tudo mais, se juntando e lutando ao lado do Thor, sim, ele se sentiu identificado. Porque as crianças veem o mundo, assim como ele vê, na leveza, entendeu? E elas não têm noção do perigo. Então, tudo pra elas é uma grande brincadeira. E quando ele conclui toda a jornada dele ali, ele lutando com as crianças e tendo agora a Amor como legado de toda essa última história que ele teve, sendo ali uma sobrinha do tio Thor ali pra lutar junto com ele, é de fato uma história bem legal e bem bacana e que dá um propósito pro Thor. O Thor agora é um cara que, através do amor, vai ensinar a Amor a ser alguém útil de verdade. Assim como nós queremos que as crianças, como um todo, sejam, que elas salvem a nossa humanidade. Por isso que as pessoas ainda têm filhos em tempos tão caóticos, porque tem esperança que seus filhos irão salvar o mundo onde elas viveram e construir suas histórias. Isso tudo para que as pessoas descansem bem no Valhalla, assim como o pai do Axel, o Heimdall, ao receber a Jane no pós-crédito ali. Então, assim, a jornada do Thor, Amor e Trovão sempre traz nuances interessantes pra gente se você começa a pegar os fragmentos. Só que a questão é a linha de Waititi. E essa questão eu quero deixar pra vocês, porque se você consegue transparecer a linha de Waititi, colocar as piadas como um alívio de verdade, assim, mas ver a segunda camada, ver as histórias que essas piadas estão tentando tapar, você tem ali várias nuances interessantes que ajudam a complementar muito bem o personagem que você está se divertindo, no caso de você gostar, ou então se irritando, no caso de você não entender o humor do Taika. E isso serve também tanto para o espectador quanto para o Zeus, que soltou o nosso querido Hércules do Roy Kent em cima do Thor agora, e vai ser um espetáculo no MCU, espero eu. Mas, como eu disse, ainda falta muita explicação de questão de equilíbrio de forças no MCU. A gente até disse nesse vídeo aqui, e eu quero esperar pra ver, porque eles estão vomitando muita informação. Vamos ver a hora que eles vão juntar tudo isso pra gente, se vai ser uma obra satisfatória ou não. Enfim, eu acho que é isso. Thor, Amor e Trovão é um filme que divide a gente de verdade, mas é porque a gente tem que transparecer a linha, pra gente entender de fato o que ela é. É um filme que tem seus problemas, mas tem coisas muito legais, como além disso que eu falei, a questão visual é excelente, o fato do Gorr estar em preto e branco no meio da sua depressão, da sua tristeza, é algo maravilhoso, fotografia, meio Zack Snyder, sim, mas faz algum sentido do jeito que foi colocado ali. Então, tente olhar por esse outro lado, se você não gostou de Thor, Amor e Trovão, e tente olhar no lado do legado, se você gostou de seguir adiante com o amor sobre qualquer tipo de outra coisa. Então é isso aí, espero ter gostado do vídeo e até o próximo analisador, curtindo, compartilhando, favoritando, sinalizando, se inscrevendo sempre!